Os Apócrifos. Pseudo-epígrafo da Gênese. Livro de Melquisedeque. A criação do universo. Capítulo 5. Depois de contemplar os seus filhos que arrependidos jaziam a seus pés, o Eterno tomou-os carinhosamente pelas mãos e os levantou. Alegrava-se em poder revelar ao homem caído o plano da redenção. Com ternura, Elohim passou a descerrar-lhes primeiramente os amargos resultados de sua queda. E nisso dizia: Filhos, vocês selaram o destino de toda a criação nas garras da morte. A desarmonia já permeia a natureza, procurando destruir nela todas as suas virtudes. O abismo no qual vocês imergiram pela desobediência é por demais profundo para que possam ser alcançados pelo meu poderoso braço. Assim, desligado da fonte da vida, não resta mais ao ser humano outra sorte além da morte. Depois de proferir essas palavras que revelaram uma triste sorte, o Eterno convidou o casal a segui-lo. Cabisbaixos, Adão e Eva em pranto seguiram o Criador em seus passos de justiça, que encaminhavam-nos ao lugar da vergonhosa queda, onde supunham encontrar um doloroso fim. Nessa dolorosa caminhada, soluçaram ao lembrar do seu passado de esplendor, desfeito pela ingratidão. Como doía-lhes na alma a terrível expectativa de serem agora reduzidos juntamente com a criação à fria cinza sob a escuridão daquela noite de pecado. Enquanto caminhavam, contemplavam através das lágrimas as belezas adormecidas, banhadas pela luz de Elohim. Viam os inocentes animais que não tinham consciência da grande dor subitamente. Então o casal se deteve, vencido por um intenso pranto. Seus vacilantes passos os haviam levado para junto de um cordeiro, o animalzinho mais querido. Seus olhinhos de meiguice haveriam também de se apagar. Enxugando-lhes as lágrimas, o Eterno ordenou-lhes tomar nos braços o inocente cordeiro. Envolvendo junto ao peito, acompanharam silentes os passos do Criador, até alcançarem o topo do Monte Sião, lugar da vergonhosa queda. Contemplando ali os restos dos rubros frutos, com ímpeto veio-lhes à mente a lembrança da sentença divina. No dia em que dela comerdes, certamente morrereis. O terrível momento chegara. O homem culpado deveria sorver o amargo cálice da morte, sucumbindo sem esperança. Consciente de sua perdição, o casal percebeu com horror que as mãos que os trouxeram à vida empunhavam agora um cutelo pontiagudo de pedra. Trêmulos prostraram-se e esperaram pelo cumprimento da justa sentença. Enquanto emudecidos pelo medo, Adão e Eva aguardavam o golpe que os reduziria a pó, sentiram o toque macio das mãos divinas, que os erguiam para a nova vida. A condenação, contudo, haveria de recair sobre um substituto. Colocando nas mãos de Adão o cutelo, o Criador lhes disse: O cordeiro morrerá em lugar de vocês. Adão deveria sacrificá-lo. Assustado ante as ordens de Elohim, o casal em pranto se pôs a clamar: Senhor, o cordeiro não, ele é inocente. Com expressão de justiça, o Eterno acrescentou: Se ele não morrer, vocês não poderão ter as vestes das quais falei. Ante a insistência do Criador, Adão, então, todo trêmulo num esforço doloroso, cravou no peito do cordeirinho aquela pedra aguda.
O golpe foi fatal e o animalzinho, vertendo em seu precioso sangue, mergulhou nas trevas de uma noite sem fim. Contemplando o cordeirinho inerte sobre a relva ensanguentada, o casal ergueu a voz e chorou. Começavam a compreender a enormidade de sua tragédia, quão terrível era a morte, ela em seu poder apagara toda a luz dos olhos do inocente animal. Inclinando-se lente sobre o corpo inerte do cordeiro, o Eterno tirou-lhe a pele revestida de branca lã, e com ela fez túnicas para cobrir a nudez do casal. Após vesti-los, perguntou-lhes com carinho: vocês entenderam o sentido de tudo isso? Em profunda reflexão, por entre soluços de reconhecimento e gratidão, o casal exclamou: ele morreu em nosso lugar, para nos dar as suas vestes. Adão e Eva, embora compreendessem aquela realidade física, estavam longe de entender o significado daquele acontecimento. A eles, o Criador revelaria o mistério do divino amor. Com expressão de infinita misericórdia, Elohim passou a revelar ao ser humano o sentido daquele doloroso sacrifício, dizendo: o inocente cordeirinho que hoje padeceu simboliza um homem que haverá de nascer. Em seus olhos haverá a mesma meiguice, o mesmo amor. Revestido por uma vida justa como a branca lã que cobria o cordeiro, esse homem crescerá como um renovo sobre a terra, não tendo nas mãos as algemas do pecado. Em sua aparência, esse homem não trará a pompa de um rei, por isso será desprezado por muitos. Será um homem de dores, pois cairá sobre si o peso de todas as provações. Sua fidelidade ao reino da luz, a essa fidelidade, esse homem lutará contra o inimigo usurpador, vencendo-o finalmente. Após triunfar em suas lutas, tomará sobre si o fardo de nossa condenação, que lhe causará uma terrível morte. Ele será traspassado por causa da vossa rebelião e moído pelas vossas iniquidades. Será oprimido e humilhado, mas não abrirá a boca, como o cordeirinho que hoje entregou-se pacificamente. Sucumbindo na morte, ele vos concederá os méritos de sua conquista. Envolvido por suas vestes de justiça, estareis livre da condenação. A vida eterna alcançareis assim mediante o sacrifício deste homem justo que haverá de nascer. Adão e Eva, que num misto de gratidão e dor ouviram a revelação de tão grande salvação e indagaram reverentes a respeito desse homem especial que em sua descendência haveria de surgir, a fim de cumprir tão imenso sacrifício. O Criador, olhando-os ternamente, movido por um amor que supera mesmo a morte, os envolveu num carinhoso abraço e revelou: eu serei este homem. Surpresos ante a declaração do Eterno, Adão e Eva ficaram imóveis, enquanto contemplavam o seu meigo semblante. Compreendendo o significado do tremendo sacrifício, prostraram-se aos pés do Eterno e com lágrimas clamaram: nós somos merecedores de morte, Senhor, mas tu és inocente e não deves sofrer em nosso lugar. Enxugando-lhes as lágrimas, o Eterno com ternura lhes falou: meus filhos, eu os amo. Eu os amo com um eterno amor. Eu morrerei em lugar de vocês. Ante a essa confirmação, o casal ergueu a voz numa lamentação dolorosa e diziam: nós matamos o Criador. Nós matamos o Criador. Mas Elohim passou a consolar o casal com palavras de esperança, dizendo: após sorver o cálice da eterna morte, eu retomarei a vida e subirei aos céus. Intercederei ali pelo homem perdido, concedendo a todos aqueles que, arrependidos, aceitarem o meu sacrifício, as vestes da minha conquista,
Então juntos triunfaremos finalmente sobre o reino do pecado, que se desfará em cinza sob os nossos pés. Criarei então um novo céu e uma nova terra, onde unicamente a justiça e o amor reinarão. Viveremos assim, para sempre, num reino de perfeita paz e harmonia. O Criador, que acompanhado pelo casal permanecia ainda sobre o Monte Sião, concluiu as suas revelações dizendo: o jardim do Éden ficará agora vazio. O ser humano, durante a longa noite de pecado, vagueará em seu exílio. Não andará, contudo, sozinho. O Eterno, também peregrino, trilhará com o homem toda a estrada espinhosa, até poderem juntos galgar o monte perdido, triunfando gloriosamente sobre o reino da morte. A árvore da ciência do bem e do mal, monumento da rebeldia, será então desfeita, dando lugar a uma árvore majestosa que, unindo a sua copa à árvore da vida, se tornará no arco comemorativo da grande conquista. Sobre o santo monte remido repousará então para sempre o torno universal, que pelos fiéis triunfantes será nomeado o trono de Elohim e do Cordeiro. Adão e sua companheira, após ouvirem palavras tão confortadoras e cheias de esperança, ergueram a voz num cântico de gratidão e louvor. Conheciam agora o infinito amor de seu Criador e estavam dispostos a servi-lo. Depois de consolar o casal, Elohim levou-os para fora do Éden. Não lhes foi fácil se despedir daquele precioso lar. Haviam despertado para a vida nos braços do Eterno. Ali desfrutaram momentos de pura felicidade e em companhia do Criador, dos Melahims e dos dóceis animais. Uma saudade infinita parecia envolver o casal em seus passos de abandono. Foi com espanto que Satã e seus súditos presenciaram a intervenção do Eterno. Ficaram calados ante a surpreendente revelação do plano de resgate. Com raivosa frustração, compreenderam que, se de fato a promessa divina se concretizasse, não restaria nenhuma esperança. Depois de refletir sobre tudo o que acontecera, uma grande ira apossou-se de seu coração. Não estava disposto a reconhecer a redenção do humano. Faria todos os esforços para retê-lo, juntamente com o reino que lhes fora entregue. Quando o casal, acompanhado pelo Criador, alcançou o vale ferido pela morte, amanhecia. Ali Satã os enfrentou com fúria, numa tentativa de apossar-se novamente do ser humano. O casal ficou trêmulo ante a face do inimigo, mas as mãos protetoras de Elohim os acalmaram, expressando no semblante a firmeza de uma justiça que é eterna. O Eterno silenciou as ameaças do inimigo e, com as seguintes palavras, disse: o ser humano me pertence, pois eu o comprei com meu sangue. Ao caminharem silentes junto ao Criador, Adão e Eva observavam com tristeza os sinais da morte estampados naquela natureza, antes tão cheia de vida. As flores que haviam desabrochado para exalar aromas eternos agora pendiam murchas. Os passarinhos que com alegria o saudavam em cada alvorecer com seus trinos voavam agora distantes, fazendo soar tão tristes cantos. Tudo estava mudado na natureza. A ciência do bem e do mal não trouxera nenhum bem ao universo, mas um intenso conflito espiritual e físico. Ante as consequências devastadoras da sua queda, o casal, vencido por uma indizível tristeza, prostrou-se arrependido e chorou amargamente. Elohim, que também compungido pela dor, contemplava o cenário desolador, procurou então com palavras de esperança confortá-los. Falou-lhes sobre o novo céu e a nova terra que um dia criara e criaria, onde a paz e o amor voltariam a reinar em cada coração. Ali viveriam sempre juntos, não trazendo na fronte as marcas da tristeza, mas as coroas de eterna conquista. Ali enxugaria as lágrimas de suas faces e essas jamais voltariam a umedecer os seus olhos. Amparando Adão e Eva em seus passos, o Criador conduziu-os através de um vale ferido, até alcançarem o sopé de uma colina.
Galgaram-na em lentos passos, enquanto trocavam palavras de ânimo e esperança. Seus pés alcançaram finalmente a relva macia que cobria o topo espaçoso daquela colina. Era sobre aquele lugar que o casal via a cada dia o sol declinar, banhando o céu e os vales com um vermelho vivo, como o sangue que jorrava do peito do cordeiro. Voltando-se para o lado oriental, o casal, num misto de dor e saudade, contemplou ao longe as paisagens que os envolveram naquele passado tão feliz. Ao divisarem o monte de Sião, que majestoso erguia-se no meio do Éden, choraram. E choraram ao lembrar da queda. Quão fracos tinham sido. O sol declinava em sua jornada, anunciando que a chegada de mais uma triste noite se aproximava. A primeira fora do paraíso. Num calmo gesto eterno, mostrando-lhes o vale, sobranceiro, a colina. Falou-lhes com carinho. Aqui será a vossa provisória morada. Daqui podereis contemplar o paraíso que por algum tempo permanecerá na terra, até ser recolhido ao seu lugar de origem, no seio da Jerusalém Celeste. Ali, protegido pela justiça, aguardará o alvorecer da conquista. Quando esse grande dia chegar, retornaremos juntos a Sião, onde seremos coroados em majestade, num reino de eterna felicidade e paz. Depois de dizer essas palavras, Elohim ordenou ao casal que construíssem naquele lugar um altar de pedras, sobre o qual, a cada semana, na noite que antecedesse o Shabá, deveriam imolar um cordeiro pela memória de seu sacrifício, como sinal da sua presença e para a certeza de que seus pecados seriam perdoados. Ele acenderia o fogo sobre um altar, o qual duraria a noite toda, até consumir por completo a oferta do sacrifício, para que o ser humano pudesse firmar sua fé sobre as verdades reveladas, e não na manifestação visível da presença do Criador. Ele haveria de permanecer invisível daquele momento em diante. Somente em ocasiões especiais, quando se fizesse necessária sua aparição, ou a de Melahins para as novas revelações e advertências, isso aconteceria. Contemplando seus filhos entristecidos daquele momento em que seriam deixados aparentemente sozinhos, o Eterno disse-lhes com amor: Filhos, embora vocês tenham de permanecer nesse ambiente hostil, não precisam temer, pois eu permanecerei ao lado de vocês. Serei um companheiro amigo nessa jornada. Levarei sobre os meus ombros as suas dores, os seus anseios e as suas lutas. Quando tentados pelo inimigo estiverem a ponto de ceder, poderão encontrar um abrigo em meus braços, que para sempre estarão estendidos para salvá-los. E se algum dia vocês não resistirem, e pela fúria do inimigo forem arrastados para as profundezas do abismo, não se desesperem, julgando não haver esperança, pois eu estarei ali para acudi-los com o meu perdão e força. Tenham sempre em mente o significado das vestes recebidas das minhas mãos, pois elas falam da redenção que ao homem pertence. Descanse, meus filhos. Descanse nos meus braços de amor. Depois de consolar o casal com essas promessas, o Criador, vendo que estavam sonolentos pelo cansaço, os fez reclinar no seu colo. E, como de costume, acariciou-os docemente até adormecerem. Ao vê-los esquecidos em seu sono, Elohim chorou. Chorou ao prever o sofrimento que experimentariam ao acordar. Com o coração partido pela dor causada por aquela separação física, o Criador os deixou aquele casal adormecido sobre a relva. Depois de beijar-lhe as faces já marcadas pelo sofrimento, sua luz dissipou-se ao tornar-se invisível, dando lugar às trevas daquela primeira noite fora do paraíso. No subconsciente do casal começaram a desfilar sonhos coloridos de um passado feliz. Encontravam-se mais uma vez em meio às belezas do Éden,
saciados por uma alegria eterna, agradecidos pela vida, corriam pelos campos floridos, brincando com os animais. Com felicidade uniam-se as suas vozes aos melarrins dos harmoniosos cânticos em louvor ao Criador. Tantas cenas lindas desfilavam no seu subconsciente, mas estes sonhos tornaram-se pesadelos, fazendo-os reviver a sua tragédia. Agonizantes despertaram em meio à escuridão daquela primeira noite no exílio. Não conseguindo conciliar o sono, o casal permaneceu em pranto até ser consolado pelo alvorecer, que revelou-lhes ao longe um saudoso paraíso. Elohim, ainda que invisível, permanecia ao lado de Adão e Eva, ali na colina. O sofrimento deles era o seu sofrimento, como também a esperança de um dia retornarem a conquistadores, vencedores em Sião. Ante ao olhar contemplativo do Criador, revelava-se o futuro sombrio da humanidade. Com pesar, via incontáveis criaturas perecendo sem salvação, por rejeitarem o seu amor. Lágrimas molhavam a sua face, ao antever o inimigo, empregando toda a astúcia a fim de reter os seres humanos sob o seu domínio. Longa noite seria a noite de pecado, e renhida a batalha pela reconquista do reino perdido. O triunfo da luz requeriria da parte de Elohim um sacrifício imenso. Na pessoa do Messias, a seu tempo, ele nasceria, e nasceria entre os homens, com a missão de pagar o preço do resgate. Por meio dele, muitos seriam libertos das garras do inimigo, todos aqueles que o aceitassem como Rei e Salvador. Contra esses escolhidos, o inimigo arregimentaria todas as suas forças, procurando fazê-los cair. Em sua visão do futuro, o Criador contemplou com alegria o triunfo final dos redimidos. Haviam sido extremamente provados, mas em tudo foram mais do que vencedores, por meio daquele que os redimiu das trevas para o reino da luz. Depois de antever o sofrimento dos que adviriam a grande luta, o Eterno estendeu o olhar pelas planícies cativas, contemplando ali as hostes rebeldes, dispostas para a luta. O objetivo desses exércitos era apossar-se novamente do ser humano, no qual estava selado o direito de domínio sobre o universo. Contrária à natureza do Criador é a guerra. Mas para a defesa dos seus filhos estava dispostos a empregar o seu poder. Sua força, contudo, somente seria empregada, e isso seria empregado com justiça. Se o ser humano recusasse essa proteção oferecida mediante o sacrifício do Messias, Elohim não poderia fazer nada para impedir que o mesmo perecesse nas garras do inimigo. Adão e Eva, contudo, seriam arrependidos de seu grande pecado, recebendo pela misericórdia de Elohim vestes de salvação, simbolizadas pelas vestes do cordeiro sacrificado. Justificado pela entrega do casal, o Eterno convocou os seus poderosos exércitos para a peleja. Em pronta obediência, as hostes da luz irromperam pelo espaço sideral em direção à terra, circundando o qual forte muralha a colina, portadora daquele tesouro redimido pelo sangue do Divino Rei. Ao ser humano, fora conferido no Éden o dever de cuidar da natureza. Preparavam canteiros para as flores, colhiam frutos para mantimentos, dirigiam os animais em seu inocente viver, adestrando-os para que lhes fossem úteis. Essas ocupações tinham sido para eles fontes de desenvolvimento e prazer. Mas agora, apesar das adversidades, deveriam continuar realizando esses deveres. O trabalho em si, realizado segundo as ordens do Criador, já anularia muitos ataques do inimigo. As primeiras ocupações do casal naquela manhã foram: eles trouxeram revelações do grande amor de Elohim, até então desconhecidas. Ao reunirem as pedras para a construção do altar, experimentaram a dor das feridas que jorravam sangue, como também a fadiga, que mina suor. Sentindo e contemplando tudo na própria carne, amaram mais ainda o Salvador, para quem o altar estava sendo construído.
Esse altar construído prefigurava feridas maiores, que verteriam todo o seu sangue, como também fadigas que minariam toda a seiva de sua vida. O olhar de saudade e de esperança do casal, de agora em diante, jamais pousaria no Éden distante, sem discernir primeiro o altar dos sacrifícios. Esse altar, com suas manchas de suor e sangue, permaneceriam como uma lembrança da dor e do sofrimento, que depois de emudecer os lábios dos seres humanos, transbordaria na taça do Criador. Ao contemplar por longo tempo o paraíso de sua eterna vida, que estendia-se muito além daquele altar escuro de morte, o casal experimentou o doce alívio do descanso. Desejosos de conhecer as paisagens de seu novo lar, Adão e Eva, agora animados pela esperança, saíram a passear. Seus passos conduziram-nos por caminhos de sorriso e de lágrimas, de encantos e de desilusões, de flores que desabrochavam, delicadas, banhadas de perfume, e de flores despetaladas, tombadas, murchas e sem cheiro, de animais ainda dóceis e submissos, e animais inimigos, ferozes e ameaçadores. O casal discernia em seu passeio as divisas de dois mundos, o da luz e o das trevas, do amor e do egoísmo, da esperança e do desespero, da harmonia e da desarmonia, da vida e da morte. Essa visão encheu-lhes de tristeza e choraram longamente. Essa tristeza aumentaria ainda mais no futuro, quando descobrissem o aprofundamento dessas divisas no seio de suas descendências. 6 arrebóis já haviam colorido os céus, anunciando ao casal as noites escuras e frios que, com seu manto de trevas, desfazia todas as imagens vivas, menos a esperança de revê-las coloridas no alvorecer de luz. Aproximava-se agora a hora do sacrifício, quando o rude altar abrasado, em sua justiça, clamaria por sangue. Se não lhe oferecessem a oferta, explodiria com certeza, envolvendo todo o mundo com suas chamas. Já não haveria então alvorecer, nem esperança de Éden a florir. Quão precioso é o sangue! Sangue é vida, vida é luz. Para um ser, aquela noite tornar-se-ia eterna, sem alvorecer. Esse ser deveria assumir a culpa de todo o mundo, dando o seu sangue em rude altar. Quem se ofereceria? Quem verteria a seiva da vida? Até ver a última estrela apagar-se no céu. Adão e Eva, depois de refletirem por longo tempo, contemplando o berço da morte construído por suas mãos, entreolharam-se inquietos com essa questão decisiva. Quem se oferecerá? Essa indagação nascida de sua culpa fez vibrar no profundo de suas lembranças a voz do bendito Criador em sua revelação de infinita bondade. Eu os amo com um eterno amor. Eu morrerei em vosso lugar. Agradecido, o casal prostrou-se reverentemente ante o sedento altar, vendo-o pela fé saciado pelo dom do eterno amor. Naquela tarde de sexta-feira, Elohim submetia o ser humano a uma tremenda prova de fé. Eles tinham diante de si o altar de pedra construído conforme a ordem divina, mas não havia nenhuma ovelha para o sacrifício. Em seu anseio, lembravam-se do Éden, onde havia muitos rebanhos. Ao verem o sol tombar no horizonte, Adão e Eva passaram a clamar a Elohim por socorro, pois sabiam que somente um milagre poderia providenciar-lhes naquele derradeiro momento um cordeiro para o sacrifício. Aos olhos dos habitantes do universo, o grande milagre pelo qual o ser humano clamava já se processava quase há uma semana. Guiado pelo Criador, o imaculado cordeiro então deixara o Éden e seguiria os rastros do casal em uma caminhada para o exílio. Em sua longa jornada, esse animalzinho teve de enfrentar muitos desafios e perigos, mas protegido e guiado pelo Eterno, prosseguiria em sua missão. Quando as sombras do anoitecer começavam a envolver a colina,
O casal que vivia tão dura prova de fé discerniu um pontinho branco que saltitava no gramado, vindo em direção a eles. À medida em que se aproximava aquele vulto, parecia falar de esperança, de vida e calor. Ao verem que o grande milagre acontecera, correram ao encontro do cordeiro, envolvendo-o nos braços. Ele estava fatigado, mas não descansaria. Daria descanso. Estava sedento, mas não beberia. Daria de beber ao altar que clamava por sangue. Aquele cordeiro tinha vontade de viver nos braços do homem, mas morreria. E morreria para que pudesse viver nos braços de Elohim. Era um perfeito simbolismo do Redentor que deixaria sua majestade vindo em busca do pecador. As trevas de mais uma noite prefigurativa baixaram lentamente, envolvendo toda a natureza em sua missão. Sua força, porém, seria quebrada diante do ser humano, pelo brilho do fogo especial, aceso este pelas mãos do divino perdão sobre o corpo sem vida do inocente cordeiro. Tudo estava preparado. E estava preparado para o doloroso golpe, o ato que apagaria daqueles olhinhos meigos a última estrela de vida, mergulhando-os numa fria escuridão de eterna noite. Escuridão que geraria luz, frio que geraria calor, morte que geraria vida, dons imerecidos, frutos do divino amor oferecidos às mãos pecadores, prestes a ferir. Em meio à silente noite, o altar clama. O homem triste exclama, enquanto o cordeiro mudo não reclama, ao ser estendido para a morte. As mãos que construíram o altar erguem-se agora, não para acariciar como outrora, mas para ferir, sangrando o preço do perdão. Só um gesto, nada mais. E a estrela se apagará para sempre dos olhos inocentes, fazendo brilhar na face culpada a luz da salvação. Adão trêmulo hesita em compaixão. No cordeirinho manso e submisso, pronto a morrer em seu lugar, vê o Salvador prometido. Com o coração arrependido num esforço doloroso, crava o cutelo de pedra no peito do animalzinho, que parece em suas mãos, sem sequer dar um gemido. Ali ele perece. O poder da noite imediatamente é quebrado pelo brilho do fogo da aceitação. A luz revela ao ser humano sua trágica condição. Vendo as mãos manchadas pelo sangue inocente, o casal sente-se culpado por aquela morte. Em pranto, ajoelham-se ante o altar, que já não lhes reclama sangue, mas oferece luz, aceitando o imerecido perdão. Erguendo-se, o casal contempla demoradamente o corpo ferido do pobre cordeirinho, sem poder agradecer-lhe pela riqueza concedida, em troca de tão rude golpe. Banhados pela suave luz do sacrifício, Adão e Eva, sua companheira, permanecem silentes, a meditar, até serem vencidos por um profundo sono. Recostando-se ao solo coberto de relva macia, adormecem docemente sob os cálidos raios de perdão, certos de que seu brilho e calor perdurariam até serem as trevas daquele sábado, desvanecidas completamente pelo fulgurante sol.